Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Explicar. E hoje vamos falar sobre o Holocausto, o passado e o presente, com uma análise também do livro Night, de L. Hansen. Eu sou Gabriel Linda, host dessa semana. Estou aqui com Marina Briggs, co-host dessa semana. Também estou acompanhado do Charlie, professor prestigiado de inglês, e a querida professora de História do Ar. Então, Chay, eu queria, na verdade, pedir você dar um resuminho do livro pra gente ler no segundo semestre. E também pedir você explicar o porquê você escolheu pra gente trabalhar com ele nesse último ano da nossa escola. Claro, claro. Obrigado mais uma vez pelo convite. Está numa honra estar aqui. Então, o livro Nice passou a ser honestamente, desde um ponto de vista pessoal e desde um ponto de vista profissional, passou a ser uma das minhas escolhas em livros. Não vou falar favoritos, mas acho que indispensáveis dentro da nossa vida para ler, até pelo o estilo da escrita e a mensagem e o transfondo da história. Falando um pouco do livro, falando primeiro sobre academicamente, ele é recomendado dentro das turmas de G11 e G12, né? Ele é recomendado pelo currículo canadense, pelo currículo americano, como uma das possíveis escolhas a ser usada, até pelos tópicos abordados dentro do livro. O que faz o livro realmente diferente, desde a minha perspectiva, é que indubitavelmente a gente já tem conhecimento sobre o que o Holocausto é e o que ele representou dentro da nossa história, né? Como humanidade. Mas eu pessoalmente acho que eu tentei transmitir essa pessoa para vocês, nunca consegui enxergar o Holocausto desde um ponto de vista como ele transmitiu, o autor, narrador do livro. Uma pessoa que sobrevive a uma tragédia, a um genocídio como esse, uma pessoa que não quer viver mais. E me chamou muita atenção que no momento em que eu li o resumo do livro, era muito impactante que ele não queria viver. Ele saiu dessa tragédia querendo realmente morrer. E eu queria entender por quê. É um livro que é muito curto, mas é realmente muito cruel. Acho que essa seria a palavra mais específica para descrever esse livro. Logicamente, o Holocausto já é uma crueldade, da forma que a gente sempre tem estudado, da forma que a gente tem analisado, mas o livro aborda de uma certa forma em reclamação ao que a religião, no caso dele, vício representou. A gente sabe muito bem que para os judeus Deus representa uma figura, se não é a mais importante para eles, uma figura realmente emblemática e importante para eles. Eles sempre viveram e respiraram a religião, né, de uma forma muito particular. E o livro trata sobre um adolescente o livro começa inclusive com o autor, ele disse, como vocês lembram, começando com 12, 13 anos, né? Nos anos 40, o livro vai dos anos 40 até o final da Segunda Guerra Mundial, né? Só que ele vai passando por diferentes momentos. O livro apresenta o nosso autor dentro de uma casa tradicional judia, né? Judia, se fala isso, judia, morando em Siget, uma cidade na Hungria, né? Um grupo de imigrantes, antigamente morando nessa cidade, né? Eles cresceram de uma forma normal, querendo estudar um pouco mais sobre a religião, especialmente sobre o Kabbalah, né? Mas o pai não queria que ele estudasse muito ainda, que ele não estava preparado. Nesse meio termo, ele conhece uma pessoa que é considerado como um lobo da cidade, um homeless, não? Uma pessoa, um morador de rua, não? Uma pessoa que era até considerado como um palhaço, não? Como um fã, não? Como uma pessoa não importante, não querida não tomada em sério dentro da cidade, mas ele era meio que deixado de lado porque o que ele falava para as pessoas parecia ser simplesmente maluquice. E ele começa a falar justamente, ele que começa a falar primeiro sobre o perigo que a cidade tem, não? A história começa a trabalhar muito isso. Ele
o autor fica interessado em conhecimento dele tem sobre a religião, tanto assim que ele vira o professor dele, né? Se lembra? E por um tempo ele some, né? Esse tempo que ele some, ele com outro grupo de judeus são transportados a Transilvânia, outra área, e nessa área eles são massacrados e matados, né? Aniquilados. Sendo o único sobrevivente essa pessoa, que era Moshe de Biro. Né? Aí esse Moshe de Biro sobrevive, ele se faz de morto, ele é ferido numa perna, ele se faz de morto por um tempo, até que os soldados do Gestapo dão todos por morto e abandonam a área. Ele volta à cidade de Siger, querendo que ele enxerga como uma missão de explicar para as pessoas o que aconteceu, que estão em perigo. E o interessante do livro é que a gente vai enxergando que, especificamente para o autor, ele teve vários sinais de Deus, depois ele enxergou dessa forma, vários sinais divinos, dele, de certa forma, se safar dessa situação, de certa forma, ajudar as pessoas a não atravessar por isso. Só que eles não conseguiram enxergar isso como sinais. Eu acho que isso é importante tanto para a gente, não? Às vezes a gente tem tipo, sinais da vida, não tem nada a ver com a religião especificamente. Agora, não tem sinais da vida e às vezes um amigo ou um inimigo ou uma situação ruim pode te levar para uma situação que depois você talvez vai agradecer. Isso era uma janela, era uma porta que estava se fechando, mas a outra melhor que estava se abrindo. Isso enxergou ele muitos anos depois. Né? No momento era totalmente impossível para ele. E a história vai tratando sobre o Moshe, ele volta à cidade, conversa com as pessoas, avisa eles, ninguém acredita nele e ele some. Tempo depois, eles são pegos não, pelos soldados nazis, eles são pegos, transportados para Auschwitz. Né? Já as pessoas ao redor sabiam que os soldados, que o exército alemão estava perdendo força, foi os últimos meses, realmente, né? Os últimos meses da Segunda Guerra Mundial, e eles são transportados em diferentes campos de concentração. O interessante é que ele e o pai, eles conseguem sobreviver porque eles descem do lado correto. Né? Primeiro, a mãe, a avó e a irmã mais nova, eles descem do lado incorreto, e eles achavam que elas iam trabalhar, mas realmente elas foram incineradas. Né? Então, desde esse ponto de vista, eles enxergam depois que ele tinha uma missão, que ele desceu do lado correto, junto com o pai e outras pessoas. Ele teve que mentir, porque ele tinha 15 anos, teve que mentir que ele tinha 18 para poder aceitar para trabalhar dentro dos campos de concentração. O pai também tinha que mentir, falando que era muito mais novo, para poder trabalhar e não ser aniquilado, não ser exterminado. Eles começam a trabalhar, só que já dá para enxergar que dentro dos campos de concentração, os Gestapos e os soldados nazis, eles já não têm tanta força. Então eles tentam agrupar as pessoas, tentam agrupar os presos, não presos, se chamaria em português, os prisioneiros, não tentar agrupar os prisioneiros de certa forma que fosse muito mais fácil para eles. Antes deles irem para os campos de concentração, eles têm mais sinais. Né? Outra pessoa também falou para eles tentar fugir, mas eles não entenderam isso como um sinal. Muito antes do livro começar, o pai teve a oportunidade de viajar para a Palestina, de viajar para outro país para trabalho, mas ele desistiu. Ou seja, que teve situações em que eles poderiam, vamos supor, se safar dessa situação. Mas eu acho que, de certa forma, a gente não teria como contar essa história e não teríamos como evitar que essas situações acontecessem no futuro. Voltando à história, eu acho que o que mais chama a atenção é que a história se chama Night, não? A noite, porque ele explica que a primeira vez que ele entra em Auschwitz, para ele foi terrível. Enxergar eles como animais, pessoas como se não tivessem alma, como se não tivessem futuro. Como se a pessoa que está na frente deles, aquele nazi, não fosse um humano e enxergasse ele como uma pessoa igual. Então ele começou a sentir muita raiva da vida, especialmente de Deus, né? de seu Deus, que abandonou eles. Né? Por certas ocasiões, as pessoas, os prisioneiros,
eles vinham alguns dos outros prisioneiros mortos, eles se perguntavam onde está Deus, eles falavam, inclusive tem uma cena que você pode lembrar, que eles veem o prisioneiro, como se chama, enforcado, e aí começa a perguntar, cadê Deus, onde está ele? E um dos prisioneiros chama, Deus está aí, enforcado. Eles perdem a fé, né? Especialmente ele, perde a fé, ao mesmo tempo que o pai luta contra a vida, né? Querendo sobreviver, mas ao mesmo tempo ele querendo salvar seu pai, deixando de comer para poder dar comida para o pai, mas o pai tendo que lutar também com os outros prisioneiros que queriam roubar dele as outras coisas. A história vai acontecendo tem muitas cenas tristes, justamente focadas nesse aspecto religioso. Eu acho que a cena que mais chama a atenção, pelo menos para mim, e quis conversar isso com vocês, é o violinista, Juliette. Que ele tem várias coisas bem interessantes, porque a noite anterior ele nunca tinha tocado uma música para todos, e ele decide tocar o violino, né, com uma música de Beethoven, que chama a atenção até porque os mesmos animais ficaram perplexos de como uma pessoa poderia tocar também, mas foi uma cena tão triste, eles imaginaram que era uma despedida, e no dia seguinte, quando eles acordam, ele estava morto do lado dos seus violinos. A partir daí começam a acontecer situações de eles serem transportados para Buna, para Buchenwald, para diferentes lugares. Tem aquela marcha da morte, não? No gelo, no frio, praticamente nus, as pessoas morrendo até que sobreviveram um pouco. Era uma das formas cruéis que os nazis encontraram para tentar aniquilar ou acabar essas pessoas o mais rápido possível. No final das contas, ele tem um momento mais trágico da vida dele, que é um dia antes de ser libertados pelo exército americano, o pai morre. Mesmo depois de tanto tentar, ele enxerga isso como piores momentos, ele é liberado como o único sobrevivente da família. Ele achando, logicamente, no futuro, ele encontra as suas duas irmãs e entendeu que elas também sobreviveram, mas a cena mais forte no final do livro, quando ele chega à liberdade e se enxerga no espelho pela primeira vez, depois de tanto tempo no campo de concentração, e ele fala que ele só viu um cadáver e que para ele a vida já não tinha sentido. Se ele tinha sobrevivido a tanto, porque são uma das perguntas que a gente se faz depois, quando lê, porque uma pessoa que sobreviveu tanto, depois disso ele quer morrer. Ele não quer viver. Ele enxergou sua missão depois. Acho que a gente pode conversar mais sobre isso daqui a pouco. Mas isso seria, eu resumo, uma forma geral do livro. Eu chamo seus ouvintes, né, que se puderem ler, é um livro que realmente vale muito a pena para a gente entender e enxergar o que realmente aconteceu dentro do Holocausto. Desde outro ponto de vista, desde o ponto de vista desde o ponto de vista que os prisioneiros parecia que para eles era muito mais fácil ser mortos aí lá dentro que continuar. E é muito triste essa visão desses nosso ponto de vista. Sim, lendo o livro, um tópico muito grande também, depois da vida do Adivise, que ele começa a fazer um trabalho muito humanitário de tentar levar de ensinar essas pessoas e alertar elas sobre de não esquecer. Tem muito isso, um tópico dentro do livro, inclusive no final da minha edição dos Ensinamentos de Todo Mundo, tem um discurso que ele fez na ONU, Sim, que ele fala sobre... O Prêmio Nobel. Prêmio Nobel, que ele fala sobre não esquecer de lembrar uma forma de resistir é escrevendo o livro e lembrando as pessoas e ajudando as pessoas, porque tem muito a história mesmo, né? Tem muito isso de aprender e não esquecer para não se repetir, que é uma coisa muito importante para ser na vida, né, da humanidade, de não repetir atrocidades que a gente vê que, mesmo tentando não esquecer, muitas coisas acontecem da mesma forma. E também um tópico muito grande dentro do livro é essa falta de humanidade das pessoas em relação às coisas acontecendo com a situação, que muitos eles passam pela cidade e veem que as pessoas sabem o que está acontecendo e as pessoas não fazem nada. Muito o Viseu pensa muito sobre como as pessoas deixam como humanidade, como Deus deixa esse conceito, é muito um tópico muito grande dentro
Sim. Lendo de livro, uma coisa que me chamou muita atenção é que eu já tinha conhecido do Holocausto, né, que eu estudo na escola. Eu já tinha lido outras obras que relatam sobre, como o Mao, já tinha visto alguns filmes, como o Jojo Rabbit, que você viu no outro. Só que eu acho que, assim, lendo Maus, principalmente, como eles são retratados como animais mesmo, fica mais, acho que, mais visível, né, de você entender o que eles estão passando ali. Só que você não associa diretamente com pessoas, né, realmente seres humanos como nós. E aí, lendo esse livro, uma coisa que me chocou muito foi perceber que, pô, realmente, tudo aquilo ali que estava sendo retratado não era ficção, que realmente aconteceu na vida real. E, pô, pra mim a palavra é desumano mesmo, de você pensar, por exemplo, de incinerar bebês, como você disse que eles escolheram o caminho errado, o caminho certo, e aí parte da família dele foi incinerado, queimada viva. E aí, o momento que eles estão fazendo a passagem lá, e eles veem um moço assim, cavado, com bebês lá dentro, e são queimados vivos. Na hora que eu li isso, eu não conseguia associar, tipo, a realidade. Mesmo pensando em livros de ficção, assim, como se fosse uma distopia dos livros que a gente estava lendo antes. E aí, quando eu sentei, assim, acho que foi na semana anterior, que eu estava estudando para a prova, eu estava terminando o livro. Aí eu me lembrei, né, que o L disso existia na vida real, acho que foi nessa parte do discurso. E eu falei, caraca, se realmente tudo aconteceu, o que ele tá falando não é ficção nem nada, não é mentira, não é história inventada, não é história criada. É realmente o que ele viveu, né, a memória dele. E isso é muito louco de parar pra perceber que todas essas atrocidades foram feitas na realidade, que essa memória que a gente tem hoje, acho que isso a gente tem muita solução do Holocausto, passado na escola, né, como conhecimento, é essencial, mas quando você para pra pensar e analisar um pouco de maneira minuciosa, você percebe que essas atitudes que as pessoas nazistas tinham são totalmente desumanas. Você tentar entender como que um povo é levado para isso é doideiro, faz parte da história. Exatamente, eu acho que o livro ele é muito importante nesse aspecto. Obrigada pelo convite. Eu acho que o livro é muito importante nesse aspecto, porque quando a gente pensa o Holocausto e pensa o nazismo, pelo menos na perspectiva histórica, a gente tem essa tendência a analisar os fatos, analisar os acontecimentos de uma forma muito distante. Porque uma das noções assim, da história, a gente fazer essa imbricação entre passado, presente e futuro e trazer essa aproximação para os próprios alunos mesmo, né? De entenderem que o que passou ele ainda reverbera. E aí, quando a gente vai pensar no Holocausto e no nazismo, a gente tem muito essa perspectiva de olhar para os fatos históricos e se esquece um pouco de que, de fato, a gente está lidando com seres humanos e que a gente está lidando com pessoas que vivenciaram de fato aquilo. Então, esse distanciamento, quando a gente estuda qualquer conteúdo de história, ele é muito comum. Só que o Holocausto ele foi um crime contra a humanidade mesmo, sabe? E trazer esses relatos à tona, como o relato do livro, né, e fazendo essa junção entre história e literatura, é muito importante porque justamente dá voz a essas pessoas que viveram essa experiência e conseguiram sobreviver, porque era muito difícil, porque era muito cruel. Então, assim, dos sobreviventes, você ter uma pessoa que se dispôs a escrever um livro com as memórias, e memórias essas que talvez ele nem quisesse ter, ele quisesse e preferisse esquecer, né, são muito importantes até para os próprios estudos históricos mesmo que a gente faz, para trazer a perspectiva dessas pessoas, a narrativa e a memória dessas pessoas que vivenciaram e que estavam desse outro lado, que eram as pessoas que sofreram, né, com todo o acontecimento do Holocausto. Porque é comum, normalmente, nas aulas de história, né, a gente analisar só, como você disse, os fatos, né? Então a gente vê a data de início, a gente entende o que ocorreu ali, quais eram os pensamentos dos grupos que estavam lutando assim. Só que você parar para perceber as vítimas de toda a situação e tentar analisar um pouco o que passava de mundo. No Night, né, tem como você ter o convite na mente do L, né? Você consegue entender o que ele estava pensando a cada momento. E isso é muito doido, porque pensar que ele era só uma criança, como vários outros amigos, mais novo que a gente, é muito doido. Ele teve um período, ele passou por esse período do Holocausto, né, num campo de concentração, acho que foi até... Se começou em 40 e ficou até 45. Não, dentro do campo de concentração ele só ficou 6 meses, que isso também é uma análise que ele sempre faz. Ele só sobreviveu porque ele foi quando os soldados nazis, o exército nazi, estava perdendo força. Foi nos últimos meses. Realmente por isso foi que ele entende isso, que faz parte da sua sobrevivência, o fato de não estar no momento mais difícil. Mas mesmo assim, uma coisa que sempre me fez lembrar sobre sobre a ideia da humanização e desumanização também,
é que dentro do livro, acho que você pode lembrar, e para as pessoas que estão escutando, você chama a atenção para eles entenderem essa questão, não, esse livro. Tem momentos em que ele conversa, ou que ele tem conversas com pessoas que são humanas, tipo, tem atitudes que você não esperaria dentro do livro, como, por exemplo, teve um dos capos, não um soldado, outros prisioneiros que tomavam conta das prisioneiras, eram como chefes dentro do dormitório. Ele teve um que era muito amigável, que trazia comida demais, café demais, conversava com eles, não maltratava eles, ou seja, dentro do mesmo ambiente, eles tiveram também momentos de vamos supor, mesmo que positivos. Isso traz eu quero trazer esse exemplo de uma forma positiva, no sentido de que faz lembrar que no final das contas a gente precisa ter fé que as coisas podem mudar, né? Eu acho que uma dessas motivações foi o que levou ele disse a escrever. Também teve uma motivação externa, ele conheceu uma pessoa, a esposa dele, que tirou ele da depressão, que escutou ele para escrever o livro. Ele foi contando o livro, ela foi escrevendo. Quando ele falava, ela com a máquina de escrever, não sei, não deve nem conhecer, não, mas a máquina de escrever, ela foi tipeando, foi escrevendo tudo, foi escrevendo à mão, foi levando tudo quando ele falava, como se fosse uma terapia. E ela fez, inclusive, quando ele estava conversando, ela escreveu a primeira vez que esse documentário foi publicado em francês, acho que respondendo a história para vocês, e ele sentiu que não era tão impactante porque essas palavras ele não conhecia, ele decidiu levar para o inglês. Então era muito importante como ele foi entendendo isso como uma missão, uma missão de vida, mas conectando com o que você falou, ele não queria, eu acho que não queria que isso acontecesse, até porque o livro foi publicado, a primeira versão em francês foi publicada no ano 58, 59. Muitos anos depois dele sobreviver, sabe Deus quanto tempo ele realmente passou, talvez postrado numa cama sem querer saber nada de ninguém. Ao mesmo tempo que a memória, nesse caso, ela é muito importante para a preservação do acontecimento em si, para a gente conseguir acessar o que de fato aconteceu com essas pessoas de uma maneira mais específica, ela também tem esse lado de que quando a gente olha por esse aspecto mais psicológico, né, as memórias traumáticas, a gente tende a esquecer muita coisa, a gente tende a esquecer os detalhes justamente porque a gente não quer lembrar da situação horrível pela qual a gente passou. Então, eu acho que isso também é um aspecto, eu não li o livro, né? Mas eu acho que é um aspecto muito interessante, porque ele viveu um grandíssimo trauma e ele não apagou isso da mente dele. Então, a memória, nesse caso, ela foi importante para trazer à tona esse relato. Mas se a gente for pensar por esse aspecto psicológico, caramba, ele conviver com todas essas memórias, sabe? Sendo que ele não gostaria nem de ter sobrevivido. O peso disso, né? E o peso da experiência para a vida dele mesmo depois para frente. Uma coisa que eu acho difícil de acreditar é a maneira como que o Holocausto se desdobra, né? Porque, como você me disse, eles perdem a fé, e aí a guerra, como a gente já no livro, é como se fosse uma guerra de fé, que eles vão desumanizando as pessoas no livro a ponto de não tratá-las como de igual para igual, né? Tratar inferior. E no final, muitos deles perdem a fé, perdem a vontade de viver, acabam morrendo ali simplesmente também pelas condições que estavam, né? De ficarem desnutridos, etc. Mas também por perderem a vontade, né? A vida deles. E também depois, é meio como se a religião deles fosse enfraquecida, né? Porque eles vão perdendo a fé a cada ponto que vai acontecendo. No pensamento de que se Deus existe, como é que ele deixaria isso acontecer comigo aqui? Você perde seu propósito. Exatamente. Eu acho que também a política antissemita era uma política que não só afetava as pessoas para elas serem contra os judeus, mas ela também trazia uma visão dos judeus sobre si mesmo. Então, se a gente tem esse reforço desse discurso antissemita como prática em massa numa população, se eu sou uma pessoa judia, provavelmente eu vou começar a me questionar. Isso é chegado como um castigo. Exatamente. Como um castigo, né? Então, tipo, essa própria política antissemita que foi instaurada pela lei, né, de Nuremberg e tudo mais, e através desse caráter muito racista,
fazia com que os judeus olhassem para aquilo e se questionassem também sobre a própria religião deles, sobre a missão deles na Terra, sobre essa questão da relação deles com Deus. Então não era só uma política que as pessoas tinham que ser contra os judeus, e se você era judeu, você ia se proteger. Eles também começaram a questionar a si mesmos, sabe? Sim, a gente fez trabalho com o Thiago também sobre outros genocídios que aconteceu, e uma das principais pontos em comum de mais genocídios que a gente estudou, que a gente viu, é desumanizar as vítimas do outro lado. Pensar que elas merecem o que está acontecendo e que elas não são humanos. E que Sim. realmente desumanizar exatamente o que aconteceu com os judeus durante o Holocausto, não só pelos nazistas, mas com todo o mundo, né, que ignorou de certa forma o que estava acontecendo. E é muito surreal pensar que esse tipo de coisa aconteceu antigamente, nem tanto tempo atrás, nem 100 anos atrás, e hoje em dia continua acontecendo com outras pessoas, como uma coisa que não... ideias que prevalecem apesar de tentar tanto ir contra. Então, esse pensamento meio de achar que é tudo surreal, de estudar sobre o nazismo, de estudar sobre o Holocausto, como que a situação é absurda, como isso pode acontecer, como ninguém deixaria isso acontecer. Porém, tantas coisas acontecem. A gente também estudou sobre, o Thiago também estudou também na geografia, sobre o genocídio de Gaza e Palestina. E que uma coisa acontece atualmente e as pessoas não deixam acontecer, mas ignoram de uma certa forma por não conseguir ver as vítimas como pessoas, não conseguir se colocar no lugar delas e não entender que são pessoas que nem a gente, nem o Luda falou, que a gente não tem muita essa coisa que a gente não entende mesmo. Então... Sim, acho que a gente, como ser humano, erramos muito em questão de o que realmente quer dizer empatia, né? E acho que um grande exemplo a gente tem na atualidade, não? A gente pode ligar a TV e ver uma notícia sobre o que está acontecendo nos países e muitas vezes nem sentimos, muitas vezes só escutamos, ouvimos, mudamos de canal, não? Ou vamos para outro vídeo e eu acho que essa situação não é do momento atual, sempre tem sido assim. Inclusive a gente teve uma atividade no Holocausto justamente sobre quem é culpado realmente, quem é o mais culpado, quem tem a maior culpabilidade dentro do que aconteceu. E a gente analisa e vai muito fundo, tipo, as pessoas que estavam lá as pessoas, moradores perto, não podiam fazer nada, não escutavam os gritos, não viam fumaças, não escutaram as armas. As pessoas que votaram pelo partido Hitler não imaginaram, não falaram depois. Os meus soldados não tinham poder de decisão de caramba, eu acho que está muito errado. Sim. Tipo, eu acho que existem tantas coisas ao redor que a gente leva você para o seu final, realmente fica pensando, tu conseguiria realmente ter fé na humanidade? A gente realmente consegue mudar? Realmente a gente consegue enxergar o próximo como igual a mim? Tipo, que essa pessoa tem os mesmos privilégios, as mesmas dores, as mesmas situações que eu posso atravessar? Até onde isso vai levar a gente? Não é só o caso, a gente viu outros genocídios que você mencionou, todos acabam sendo praticamente um tema muito similar, não? Ou uma forma de um proceder muito similar. E para não ir tão longe, mesmo que não seja genocídio, mesmo que não seja comparado com o Holocausto, talvez isso seja até exagerado, mas a gente há pouco tempo também trabalhou sobre discursos de ódio, né? E dentro das redes sociais, pessoas que estão matando outros, né? E não fisicamente falando, mas destruindo autoestima, destruindo tudo, né? Sem pensar, só porque são minorias. E às vezes essa minoria não tem nada a ver só com religião. Essa minoria, como você fala, é raça, é costume, é tradição, é país, e a gente vai. E começa a enxergar que temos, como humanidade, muitos problemas. Beleza, somos também... Eu não posso negar que tem outras coisas muito positivas, mas como o foco agora é realmente entender o que tem por trás do Holocausto, tem por trás que muitas vezes não, de certa forma, não somos empáticos para entender a dor do próximo, a dor da outra pessoa, né? E uma ideia totalmente distópica, como você mencionou,
que só pode ser estudado dessa forma, acabou em centenares, milhares de pessoas mortas por causa de uma ideia totalmente sem noção. A gente, inclusive nós dois, no último podcast, a gente também trabalhou no tópico da Segunda Guerra Mundial, mas foi sobre um outro aspecto, o aspecto da tecnologia, de arma, da corrida armamentista. A gente falou muito sobre o impacto até positivo de uma forma tecnológica que as guerras em geral, não só a Segunda Guerra Mundial, tem isso, né? Que é, a gente falou muito sobre como as pessoas muitas vezes só investem na ciência, investem e dão palco para tópicos só quando tem tudo a ver com a guerra, para ganhar a guerra. E é muito não estranho, mas é engraçado pensar assim, porque a gente começou do podcast, pensar que agora a gente está falando sobre nesse aspecto mais humanitário mesmo, no aspecto de pensar, porque a gente realmente falou sobre isso, de que só começar a investir no uso de antibiótico por causa para curar os soldados. A gente falou muito também sobre o uso da bomba de Nagasaki, sobre como ele só matou milhares de pessoas só pra mostrar poder, não foi? Tecnologia como rádio, foi no vídeo, foram desenvolvidas através da guerra. Sim, o próprio computador. A gente fala muito sobre que o computador foi criado durante a Segunda Guerra Mundial para decodificar frases alemãs que eles precisavam se comunicar, não sei. E é isso, muito como uma coisa muito de poder. As pessoas fazem isso às vezes muito por ódio, com certeza, mas para demonstrar poder sobre as pessoas, sobre outros países e querer poder implementar isso. E é muito bizarro pensar que as pessoas desumanizam tanto as outras a ponto de não ligar em como isso vai impactar a vida do próximo. Eu acho que pensando no contexto do nazismo era exatamente isso, porque se a gente for pensar no começo e na ascensão dele, a Alemanha foi destruída na Primeira Guerra. Então esse retorno e esse discurso de tipo assim, vamos conquistar o mundo, vem muito nessa perspectiva mesmo de demonstrar que a Alemanha era um país desenvolvido e era um país poderoso. E a Alemanha estava completamente ferrada por conta da Primeira Guerra, né? Ela sai destruída, tem o Tratado de Versalhes. Então, nesses momentos de crise econômica, de crise política, em que as pessoas estão querendo uma resolução para aqueles problemas, esses discursos extremistas e de direita, assim, são um prato cheio. Porque se elas estão fazendo essa esperança e eles estão fazendo todas essas promessas de resolução, elas de fato vão acreditar, independente de que medidas vão ser tomadas para isso. Só que aí, quando a gente pensa no Holocausto, a gente pensa de fato numa medida antissemita colocada em prática em larga escala. Mas era na época de ascensão do nazismo, as leis de Nuremberg elas foram logo de cara uma das primeiras medidas, mas os tópicos principais eles eram de fato a resolução da crise na Alemanha, sabe? Então esse discurso da extremista e nazista, ele encontrou um terreno muito fértil das pessoas querendo uma mudança de vida pós-Primeira Guerra e pós tudo que tinha acontecido. Uma coisa que você mencionou que me chamou a atenção foi o aspecto da desumanização, né? E como que isso faz com que a gente não consiga acreditar que tamanha atitude de crueldade assim realmente esteja acontecendo. Como o Watch the Little, né? Que ele avisa a todo mundo e ninguém presta atenção nele. E aí a gente tem a gente exposicionalmente o pensamento do L, né? Que ele fala que é uma atitude tão desumana, tão cruel, que é difícil de acreditar que ela realmente poderia estar sendo posta em prática. E aí ele não crê por conta disso, porque isso é uma coisa muito fora da realidade. E aí eu acho que, relacionado com o que você falou de atualmente, hoje em dia a gente tá tão exposto que tamanhas coisas assim podem acontecer, que a gente já tá meio que, acho que apático assim para as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, os conflitos que acontecem no contexto global assim, como você disse, a gente vê na notícia, não sente nada e só passa e vê a próxima notícia assim. Eu acho que é uma questão disso, a gente está tão exposto a todas as crueldades que acontecem, a gente já tem noção de até onde a humanidade vai para desumanizar o próximo, né? Que a gente não dá tanta importância assim, do que realmente está acontecendo, não para analisar cada evento assim por si só. Mas eu acho que esse é um lado da moeda. Porque o outro lado da moeda eu também acho que tem muito a ver com o fato de um revisionismo das coisas que já aconteceram. Mesmo de fato a gente tendo provas e comprovações, as pessoas ainda insistem em tratar esses eventos de crueldade contra a humanidade de uma forma muito abafada. Então, todo esse revisionismo de olhar para esse passado, para essas coisas que aconteceram de uma forma muito... não dando a magnitude e a importância da crueldade que aconteceram.
Então eu acho que isso também colabora um pouco para hoje em dia a gente olhar para esses eventos mais contemporâneos, né? E não pensar nessa magnitude justamente porque quando a gente olha para trás, muitas pessoas olham para o Holocausto, por exemplo, e falam tipo, ah, não, mas eles exageraram muito no número de pessoas que morreram. Não foi tudo isso de gente, sabe? E aí olha pro episódio e não dá importância nenhuma porque houve esse movimento de revisar o passado mesmo diante de todas as provas e de tudo que aconteceu. Então eu acho que existe tanto essa questão atual de a gente de fato estar se acostumando com a violência e estar se habituando a esses acontecimentos, mas também acho que existe todo um esforço de passar essa nova narrativa de que era tudo um grande exagero. E a mesma coisa acontece hoje, por exemplo, lá no caso da Palestina. De tipo assim, não, é um grande exagero que está acontecendo. Israel nem está fazendo nada demais, sabe? Então eu acho que são dois lados que eles são opostos, mas eles caminham com o mesmo objetivo, sabe? Sim. Mas você acha que esse comportamento acontece na atualidade muito por causa da mídia, talvez do governo, muito por causa das pessoas realmente não acreditarem? Por causa das pessoas realmente escolherem ignorar, não querem acreditar nisso. Como a gente fala sobre isso na rede, mas as pessoas não querem nem acreditar. Não pensar que isso poderia acontecer. Eu acho que não é muito sobre uma coisa só, mas sobre uma junção de tudo. E eu acho que no contexto da história, sim, história é narrativa. Então, sempre disputando narrativa e disputando o que de fato vai ser contado, né? Tanto que às vezes acontece de um fato ter várias versões. Então, eu acho que é uma confluência desses diversos fatores. Então, existe essa disputa de narrativa para a gente poder trazer o que de fato aconteceu, e esse como é o nosso compromisso, né, como historiador. Mas eu acho que são todos esses fatores juntos que você acabou citando e não só um excluindo o outro, sabe? Mas todos trabalhando junto para trazer essa perspectiva de hoje em dia e corroborar e também incentivar esse revisionismo em relação a todos esses momentos históricos. Essa questão de narrativa que você falou, eu tava vendo uma série que lançou há pouco tempo na Netflix, Long Story Short, que é do mesmo cara do Logan Horseman. E aí, isso é uma coisa, acho que não de tanta importância na série. Mas o personagem principal, ele nasce judeu, por conta da família dele. E aí tem meio que um fluxo de tempo que você acompanha a infância e depois você é exposto a ele na maioridade. E aí, quando criança ainda, ele, tipo, parece aceitar bem a religião dele. Mas aí, quando adulto, ele fala sobre uma discussão, alguém menciona no próprio antissemitismo dele, por conta como se fosse um trauma que ele teve pela religião, de uma idade tão nova, ser exposto a todo o massacre, né, do Holocausto que ele passou, e meio que plantaram essa ideia na cabeça dele, de que já houve uma época que odiaram tanto a religião, o povo, né, da religião dele, que exterminaram e aniquilaram completamente quem fazia parte dessa religião. E ele foi crescendo, acho que foi o que eu entendi, né? Ele foi crescendo com esse pensamento meio que paranoico, que existem pessoas que odeiam ele, e por conta da religião dele, e por conta disso ele criou meio que uma antipatia com a religião. E aí foi deixando meio que esse legado judeu dele de lado, por conta desse medo, assim, esse receio. E eu achei, caraca, olha que doideira, né? Porque eu não sei quando que ele nasceu, não falo direito na série, né? Mas parece nos anos 2000, ele parece meio jovem. E aí, então, uma coisa que aconteceu, tipo, 50 anos atrás, também não é uma diferença de tempo tão gigantesca, né? Mas é que já faz um tempo considerável assim, impactou uma pessoa que nasceu muito depois do que aconteceu, e só que algum pensamento de que alguém poderia odiar tanto ele assim, ele deixou de lado a religião dele para adotar uma nova, não abertamente, mas ele meio que vive nos preceitos cristãos, comemorando até o Natal, para tentar se encaixar na sociedade, para não, por conta desse medo do ódio, possível ódio que poderiam ter por ele. Eu acho que esse exemplo que você deu é justamente um exemplo que caracteriza o que eu falei no começo, né? Que a gente tem essa dificuldade de fazer esse entrelaçamento entre passado, presente e futuro, como se o que aconteceu no Holocausto já tivesse passado, já tivesse acabado, então é um capítulo meio que encerrado. E esse exemplo que você trouxe mostra um resquício do acontecimento do Holocausto na vida de alguém que está vivendo depois que ele já acabou, sabe? Então é bastante interessante, porque às vezes é isso, a gente olha para trás e a gente pensa, caramba, já acabou, já foi, sendo que hoje em dia a gente tem outros exemplos tão parecidos e tão semelhantes quanto o Holocausto de morte em massa de pessoas. E a gente tem também esses resquícios no quesito psicológico das pessoas, sabe? É um evento muito traumático para qualquer judeu, independente se ele é um judeu mais idoso ou se ele é um judeu que
é um judeu recentemente inserido na comunidade, sabe? O Holocausto é um tópico muito sensível para os judeus no geral. Então, da atualidade ou mais do passado, enfim, não é muito um critério, porque de fato foi uma política de matança de uma população baseada nesse caráter antissemita. Alguém quer contar mais alguma coisa? Eu acho que é isso então. Assim a gente finaliza o nosso quinto episódio do Pode Explicar. Obrigado, Thiago. Obrigado, Eduardo. Obrigada, gente. Obrigado. No próximo episódio. Faculdade é pra curtir, né, rapaziada? Então, tô felizão que ele vai ficar, né? Na escola, eu acho que... Não, mas pode ser.